No fundo de seu coração, Andou amava o seu filho e fez de tudo para protegê-lo desta vida de assassinos. Talvez ele só não quisesse que o seu filho trilhasse o mesmo caminho que o seu. Porém, graças a um descuido da impulsividade de Shin, seu pai pode acabar morto por suas próprias mãos, o que lhe trará um fardo de culpa que Shin carrega até os dias de hoje. Caramba, pessoal! Que pedrada que foi o capítulo 201 de Sakamoto Days. O Shin acabou atirando no seu próprio pai e talvez ele carregue o fardo dessa culpa até os dias de hoje, porque parece que o Andou realmente amava o seu filho. Pessoal, o autor melhorou e muito no drama de sua história, e nós vamos comentar sobre tudo que rolou nesse capítulo aqui nesse vídeo. Cola com o Mano Joe e vamos nessa! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, porque hoje estamos aqui para mais um capítulo de Sakamoto Days. E que capítulo, pessoal? Que capítulo? Eu confesso que acho que se eu reler esse flashback inteiro do Shin, eu vou me emocionar muito. Não só pelo tanto que o Sakamoto tá ajudando na fase atual o Shin, quando ele tá ali sofrendo, como também conhecendo um pouquinho da história dele e o que aconteceu no seu passado para ele tomar essa decisão de sair da família Sakamoto e até mesmo dizer que ele nunca mudou, que ele continua o mesmo garoto de antes, um assassino. Então, provavelmente, ele deve carregar o fardo de culpa por ter matado seu próprio pai. Teoricamente, porque quem o feriu ali também foi o próprio Ikari. Mas não deixa de ser culpa do Shin que o Sakamoto acabou encontrando o Andou. Porque depois de descobrir que o seu pai, de alguma forma, em alguns momentos, realmente o amou e o protegeu, ele deve se sentir um dos maiores culpados desse mundo inteiro. E bom, pessoal, nós vamos comentar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, por isso sempre fique até o final. E eu já agradeço a todo mundo que vai deixar aquele famoso like aí embaixo. E muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Nosso capítulo começa com o Ikari encarando o Sakamoto e dizendo a ele que ele vai pagar por ter feito ele passar vergonha na frente do Andou. O Sakamoto logo diz que ele é um nojento, é um cara bizarro, é um otário, e aí então o Shin ali olhando para o seu pai e se relembrando que ele estava apontando a arma para o Shin há poucos momentos atrás, a ponto de realmente matar o seu próprio filho, o Shin ali fica embebecido de raiva, pega aquela arma, aponta ali pro Andou, já pronto para atirar, enquanto o Ikari fica desesperado dizendo: mano, o que você tá fazendo, moleque? Tira essa arma da tua mão, não atira não, você tá doido? E aí então Sakamoto fala ali pro Shin: calma, calma, pode acabar estourando a bomba se você matar ele, é um perigo isso acontecer. Só que o Shin tá com tanta raiva do seu pai, já que ele demorou tanto tempo para o reencontrar e as únicas coisas que seu pai fez foi simplesmente o maltratar, quase o matar, fazer com que jogassem ele ali do navio, então realmente o Shin acabaria morrendo. E mais uma vez o seu próprio pai acabou apontando a arma para ele, dizendo que ele iria consertar os erros do passado, ou seja, iria se livrar daqueles arrependimentos todos, matando o seu filho, que é o grande culpado pela Age estar o perseguindo. E aí eu acabei fazendo algumas conexões, alguns pensamentos sobre essa fuga ao mesmo tempo com a perseguição da Age, porque o Asaki não deve ter ficado contente com o Andou fugindo com o seu filho, mas acima de tudo isso, que o Andou pudesse fornecer informações do que a Age estava fazendo na escuridão sem ninguém saber, e por isso passaram a perseguir o Andou. Mas claro, esse é apenas um pensamento que me veio à cabeça, gostaria de saber o comentário de vocês.
De todo jeito, voltando aqui no capítulo, o Shin diz ali pro Andou: você tentou me matar, e eu fui um idiota de acreditar que alguém como você, um lixo de ser humano como você, poderia amar alguém, poderia amar o seu próprio filho, que no caso aqui sou eu. Então o Shin está com raiva porque depois de ele ter tentado encontrar o seu pai, ele não recebeu nenhum tipo de afeto. O Shin, que estava sozinho e tinha esperança de talvez conhecer alguém que se importasse com ele de fato, bom, parece que seu pai não se importava tanto assim. Isso causa uma raiva extrema no Shin e começa a me comover no capítulo, porque você sente a dor do personagem, ao menos eu senti, como se, poxa, tá sendo rejeitado por todo mundo, não tem uma família, sempre querendo ali os pais e tudo, olhando as outras pessoas, querendo, desejando ter aquilo e não podendo ter, tipo, dói demais. E aí então o Andou pergunta pra ele: poxa, você consegue realmente atirar? Você não veio aqui apenas pra me encontrar? Tentando negociar com o Shin e talvez evitar a sua própria morte, já que o Shin tá apontando a arma pra ele e um tiro ali, ó, ninguém vai conseguir impedir. Porém, como o Andou tentou matar o seu próprio filho, o Shin diz pra ele: cara, você só merece a morte, você tentou matar o seu próprio filho, você não ama ninguém e você tava tentando me matar, cara, e eu sou o seu filho, você não tem amor a nada. Só que aí o Andou questiona o Shin sobre os outros tripulantes. O que o Asakura, por exemplo, o pai que não era biológico, mas é o seu pai de criação, iria pensar do Shin se ele fizesse alguma coisa? E aí então o Shin fica revoltado porque, pô, lembrou da única pessoa que ele considerava no laboratório praticamente. A gente sabe que foi realmente o pai que cuidou ali do Shin na sua vida inteira, mesmo ele fugindo do labo. Então, ao tocar no nome do Asakura, o Shin fica ali revoltado com o Andou, o que faz ele ter ainda mais vontade de atirar e aí, pum, ele realmente vai apertar o gatilho. O Ikari até tenta falar: não, não, atira, para, só que o Shin acaba atirando e fere o seu próprio pai. Porém, apenas acertou ali do lado, no seu ombro e não diretamente no seu peito. E até o Shin acaba tomando um susto com sua própria atitude. E aqui, para além de livrar a sua própria vida, eu quero trazer um pensamento para vocês sobre o Andou. Vocês imaginaram ali que o Andou, ao falar sobre os outros tripulantes, não só para salvar a sua vida, ele também estava querendo evitar que o Shin entrasse no mundo dos assassinos e por isso ele também salvou o seu filho há 13 anos atrás? Ou seja, ele levou o Shin lá pro Asakura quando ele era bebezinho ainda. Então, ele não ficou muito tempo no orfanato e o seu pai realmente o amava ao ponto de querer evitar que o Shin também se tornasse um assassino e seguisse os próprios caminhos do seu pai. Embora talvez ele não fosse ali um assassino, ele seguia nessa vida de assassinato e tudo. Então, nesse mundo mais impuro, digamos assim, e sendo apenas uma criancinha, ele sabia que aquilo não era bom para o seu filho. Ele sabia que seu filho tinha que ter uma vida um pouco melhor. Por isso que ele entrega o seu filho pro Asakura, que era um cara confiável, que realmente ia cuidar dele e que não o iria envolver no mundo dos próprios assassinos, livrando o Shin ao mesmo tempo que fazia essa desconexão entre filho e pai, para que também não buscassem o Shin, para que também não caçassem o Shin. Então tudo começa a me parecer como uma tentativa realmente de proteger o Shin. E aí, o Shin ficando chocado ali por ter atirado no seu próprio pai, o Ikari tá com muita raiva, começa a chorar e corre na direção do Shin para matar ele de vez. O Shin fala: putz, eu não queria fazer isso, eu só queria que ele pedisse desculpas, sabe? Ele acabou sendo muito impulsivo por conta do seu ódio ali, por conta da sua raiva, acabou apertando o gatilho, feriu seu pai. Acredito que não conseguiu acertar ele certinho, não só porque ele é ruim de mira, pelo menos naquele momento, e nunca tinha atirado, mas também porque ele realmente não queria matar o pai. Ele até mesmo confirma dizendo as palavras: eu só queria que ele pedisse desculpa, só que como o cara tá sangrando pra caramba, a chance dele morrer é muito alta. E aí, enquanto o Ikari vai pra cima do Shin pra tentar matar o Shin de vez, né, tá com raiva ali do garoto, o Shin começa a ler os pensamentos do seu pai, que diz que depois de tanto tempo que ele tá conseguindo finalmente fugir da Age, o seu filho que ele protegeu há 13 anos atrás. Então, nos seus pensamentos ele diz: olha, eu protegi realmente aquele garotinho. E ainda temos a cena dele ali segurando o Shin ainda pequenininho, mostrando o carinho que ele tinha com o Shin, mesmo que ele fosse um lixo de ser humano, vamos dizer assim. E bom, seu próprio filho voltou para se encontrar com ele, só que trouxe um assassino, e aí então
seu filho ainda atira nele, ele fala, putz, mano, eu não devia ter salvado a vida desse moleque nos seus pensamentos. Só que algo age muito maior do que os seus pensamentos, que é o seu instinto paterno. Porque quando o Ikari ia ferir o Shin, simplesmente vai lá o Andou e pum, protege o Shin mais uma vez. Protegeu ele há 13 anos atrás e protegeu ele do golpe do Ikari pra cima dele, que leva um golpe muito forte nas costas, começa a sangrar ainda mais, muito pior do que o tiro que o Shin deu, e aí então ele mesmo se pergunta o que tá fazendo, mas talvez no final das contas ele sempre teve a resposta. Ele sempre amou seu filho. E essa parte me pegou demais porque eu não esperava que fosse o Andou a salvar ali o Shin, e sim o Sakamoto, só que quem foi realmente foi o seu pai. E aí o Ikari fica sem entender porque ele acabou ferindo o seu próprio amor ali, e aí o Sakamoto aproveita esse momento para deixar o Ikari desmaiado, porque eu imagino que ele não morreu, bate ali nele, cai no chão e tudo. O Shin fica sem entender porque o seu pai o salvou, e aí ele pergunta, por que você me salvou? Você tá maluco? Você não queria me matar? Então por que você me salvou? E aí então ele fala, eu não sei, eu acho que eu fiquei louco de novo. Assim como eu fiquei louco que te salvei lá 13 anos atrás, eu fiquei louco de novo aqui e acabei te salvando do mesmo jeito. Mas aí o Andou começa a rir, o que deixa o Shin meio confuso, e diz assim, tá vendo? Valeu a pena ter te salvado daquele lugar há 13 anos atrás e tudo. Porque olha só, você mira mal pra caramba, né? Não consegue nem mirar direito, então você não serve pra ser assassino. E aí, parece que ele tava falando ali pro Shin, cara, ainda bem que você não se tornou um assassino, eu não queria que você se tornasse um assassino, eu queria que você tivesse uma vida diferente. Ainda bem que eu fiz você sair daquele lugar, você não serve pra ser um assassino, você não precisa ser um assassino. E é o ponto desse arco da prisão, quando o Shin vai tentar matar o Tenkyu, e aí então o Sakamoto diz que ele não quer que o Shin se torne um assassino. E aí, quase que como umas últimas palavras, ele olha pro Shin ali, coloca a mão no seu ombro e fala, caramba, você cresceu bastante. E aí então ele cai no chão sangrando, o Shin começa a chorar e fala, mano, por que você falou isso agora? Por que você não pode falar isso alto? Por que a gente não pôde ter uma relação realmente de pai para filho? Por que você não me disse que você realmente me amava e tal? Então o Shin começa a chorar ali e cara, olha, eu vou dizer pra vocês que eu me emocionei sim nesse capítulo. Foi lindo demais. O drama do autor, assim, melhorou muito. E a cena do Shin chorando e as palavras que ele utiliza são, tipo, muito bonitas, sabe? E aí, ele caindo ali no chão, as bombas ainda não estouraram, então o Sakamoto diz que ele ainda está vivo e que agora ele vai ter que resolver a parada lá das bombas, desarmar tudo, procurar onde elas estão lá na sala de máquinas. E o Shin chega até a comentar que vai junto com ele, para evitar que as outras pessoas morram, aproveitando o tempo que o Andou ainda está vivo. E aí tem um grande detalhe, vocês já imaginaram se realmente o Andou morre antes deles desarmarem a bomba e várias pessoas morrem? A culpa que o Shin vai carregar, o fardo que ele vai carregar de ter matado diversas pessoas inocentes por conta da sua impulsividade? Assim, eu acho que a bomba não vai estourar realmente, mas e se ela estourasse? Vocês imaginaram já que, putz, é por isso que ele carrega um fardo tão grande? Ele não só matou o seu pai, mas matou pessoas inocentes, talvez? Eu acho que isso não vai acontecer, mas, tipo, já é um grande fardo o seu pai, mas ainda o seu pai, mais pessoas inocentes, acho que vai carregar uma culpa muito grande que ele pode ter na sua mente até os dias de hoje. E bom, ele diz que vai acompanhar o Sakamoto para ajudar ele, só que o Sakamoto diz que vai sozinho e que ele deveria aproveitar os últimos momentos que ele tem ali com o seu pai. E aí ele vai lá olhando para o seu pai e tudo, e o Sakamoto entra numa missão quase que impossível, porque a sala de máquinas é muito grande e tal, e aí o Andou ali se agarra no Shin e fala, vai junto com ele, não tem problema, eu te dou a localização exata dessa bomba, você vai lá, desarma a bomba junto com ele, vocês salvam todo mundo, e eu vou ficar vivo até que você volte pra cá pra gente ter o nosso adeus final, digamos assim. O Shin topa e vai seguir ali o Sakamoto, é ali que a gente encerra o capítulo. Gente, que capítulo incrível. Eu vou falar pra vocês que tipo, foi emocionante, sabe? A dor que o Shin carrega com relação ao seu pai, talvez o sentimento até de culpa que ele carrega até hoje, porque ele acha que ele nunca mudou. E aí eu trago uma outra coisa. O Andou, ele realmente pode estar morrendo? Pode. Mas será que também essa não seria uma tentativa de fugir e acabar mostrando que ele realmente era um lixo e que ele entendeu que o Shin realmente tinha aqueles poderes e estava enganando o Shin através das falas dele e tal?
Eu acho que não. Acho que o autor não vai nos dar um plot twist onde o pai do Shin tá enganando todo mundo e vai acabar fugindo e tudo mais. Eu acho que realmente ele vai morrer, o Shin vai se sentir culpado por conta disso. Aliás, eu até já tinha dito que talvez o Shin tenha matado o seu pai. Teoricamente ele matou, ele fez parte ali pra matar, mas não que ele matou de fato. O tiro final que mataria ele de verdade seria ali o golpe que o Ikari fez, não seria o tiro do Shin, né? Mas, mesmo assim, ele pode se sentir culpado por tudo que ele fez e tudo apenas com 13 anos, carregando um grande trauma para a sua vida. Então vamos ver como isso tudo vai se desenrolar, porque é bem capaz que eles consigam desarmar a bomba já no próximo capítulo, o Shin volte, só que quando ele voltar, o Ikari vai estar lá chorando, provavelmente, e o Andou já vai estar morto, porque... Pô, mano, tava sangrando pra caramba, né? E o Shin não ficou lá pra pressionar a ferida e dar os atendimentos médicos possíveis ali, embora fosse um moleque apenas de 13 anos, né? Mas, pô, poderia ter feito alguma coisa pra ele ficar acordado. Foi o que o Sakamoto tinha pedido, mas aí ele foi atrás do Sakamoto. Então vamos ver, né? Vamos ver o que vai se desenrolar aí, cara. Capítulo emocionante demais, gostei muito. É aquela dualidade que o Andou acaba carregando. Parece que ele tinha vontade realmente de fazer o que o seu egoísmo dizia, tipo, vou fazer o que eu quero e pronto, acabou, dane-se todo mundo, dane-se até o meu próprio filho. Só que ao mesmo tempo ele também carrega aquele amor paterno, não consegue fugir dele. É um negócio que tem inerente a ele, sabe? Então, putz, cara, capítulo muito legal, gostei muito do personagem Andou, porque não é aquele personagem bom, mal, ele carrega os dois. E dá pra você ter raiva dele e ao mesmo tempo você entender que ele tava realmente protegendo o Shin nesses momentos todos. Ele não queria que o Shin se tornasse talvez um assassino, seguisse o mesmo caminho que ele, ou então que morresse lá na mão dos outros assassinos e tudo, sabendo que aquele orfanato era um caos e, tipo, o Shin só ia sofrer ali. Talvez ele ia sofrer menos se estivesse com a Sakura. Por isso que entrega pra um cara que era confiável, um cara que não levaria o Shin pro mundo do assassinato. Gostaria de saber o comentário de vocês. Agora o Mano Joe tá vazando. Até um próximo vídeo. Até uma próxima. Falei até um próximo vídeo. Nossa, quantas vezes eu tô falando isso, né? Bom, até um próximo vídeo. Fui, valeu.